Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Manage Identity. Imagina que você tem um cenário onde a sua aplicação precisa se conectar com o seu banco de dados. Acho que isso é natural em vários cenários, né? E só que você tem as suas credenciais de acesso ao banco chumbados diretamente no código ali da sua aplicação, né? Então a gente sabe que isso daí não é um dos melhores cenários, acaba sendo essas credenciais ficando expostas ali no meio do código, né? Só que a gente tem o Manage Identity que pode facilitar muito essa parte de acesso ao banco de dados, né? Outros tipos de recursos, sem que você precise fazer exposição das suas credenciais. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o Manage Identity, quais são os tipos de Manage Identity que nós temos, né? E quais são as principais usabilidades de cada um desses dois tipos, beleza? Então se você ficou curioso em saber um pouco mais sobre o Manage Identity, fica mais aí no vídeo para descobrir um pouco mais, beleza? Então bora pro vídeo. Bom galera, e antes da gente começar aqui o vídeo, já gostaria de iniciar ele pedindo para vocês mais uma vez deixar o seu like, deixar seus comentários, também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Bom, então antes da gente começar aqui, eu já trouxe uma situação hipotética, né? Imagina que você tem ali no seu cenário a necessidade de conectar a sua aplicação com o seu banco de dados, e a sua aplicação ela vai precisar ali da connection string, né, para conseguir conectar com o banco de dados. Só que essa connection string ela já tem ali as informações do seu servidor de banco de dados, seu usuário, a senha, e a gente colocar todas essas credenciais diretamente no nossos arquivos da nossa aplicação acaba ficando muito exposto, né? Então, por exemplo, de repente seu time de desenvolvimento que vai colocar essas credenciais lá no seu código, eles vão acabar tendo ali essas informações sensíveis de acesso ao banco de dados, né? E esse não é um dos melhores cenários. Então, para melhorar esse tipo de cenário, né, melhorar essa parte de segurança, existe um recurso na Azure, né, chamado Manage Identity, que ele acaba ajudando isso, tirando essa parte de armazenamento das credenciais dentro do próprio código, tá? Então a gente vai explorar um pouco mais como ela pode ajudar nesse e em outros cenários também, tá? Então, começando aqui, a gente vai falar sobre o que é o Manage Identity e quais são os tipos de Manage Identity, né? Então, primeiro, o que é Manage Identity? Então, ele permite que os recursos do Azure se autentiquem automaticamente entre si, sem a necessidade de armazenamento das credenciais, né? Então, como eu comentei aqui nesse cenário, a gente não precisa armazenar as credenciais diretamente no código da aplicação para conseguir acessar um banco de dados, tá? E quais são os benefícios, né? Então, primeiro, o principal é a segurança aprimorada, né? Nós não temos as credenciais expostas no nosso código, né? A facilidade de gerenciamento, vocês vão entender que a gente não precisa ficar gerenciando as credenciais, né, as senhas dessas credenciais, e também a integração nativa no Azure, né? Então, como é um recurso da Azure, normalmente ele funciona automaticamente com os próprios recursos da Azure, tá? E quais são os tipos de Manage Identity? Aqui eu trouxe os dois tipos de Manage Identity, né, e quais são as características delas, né? Então, o primeiro é o System Assigned Manage Identity, né, criado automaticamente pelo Azure quando ativado no recurso, né, associado diretamente a um único recurso e excluído automaticamente quando o recurso é removido. Ou seja, ela é basicamente uma credencial exclusiva daquele tipo de recurso, né? Então, um exemplo de uso aqui é uma VM que precisa acessar um Key Vault. Então, essa VM ela vai ter uma própria credencial dela que é chamada de System Assigned Manage Identity, tá? E qual que é o segundo tipo aqui, né? Que é o User Assignment Manage Identity. Então ele é criado manualmente e pode ser associado a múltiplos recursos, né? Persiste mesmo se os recursos forem removidos. Então um exemplo aqui é basicamente uma credencial que você consegue criar ela, só que ela não fica atrelada a esse tipo de recurso, né? Então se eu excluir esse tipo de recurso, a credencial ela ainda permanece e além disso ela consegue ser associada a mais de um recurso, né? Facilitando aí a parte de gerenciamento. Então, um exemplo de uso dela aqui
é um conjunto de functions ou VMs que compartilham a mesma identidade, né? A mesma manage identity, tá? Então a gente tem aqui uma tabela de comparação desses dois tipos de manage identity, né? Então o tipo de associação dela o System Assigned ele só pode ser associado ao próprio recurso. Então eu criei uma VM, ele tem a sua própria System Assigned Manage Identity. E no caso do User Assigned, ela pode ser associada a vários recursos. Então eu crio ela separadamente e eu posso associar ela a vários recursos diferentes, né? Parte de persistência, o System Assigned, ela é excluída quando eu excluo aquele recurso, né? E no caso aqui de User Assigned, se eu excluir esse recurso, a credencial ela permanece, porque ela não fica associada com aquele recurso, né? Ela tem essa associação enquanto você está utilizando, mas se o recurso for excluído, essa credencial ela não é excluída, tá? E aqui os casos de uso, né? Então, quando você tem normalmente um recurso só que precisa acessar um outro tipo de recurso, é mais recomendado você utilizar o System Assignment. Só que quando são vários recursos precisando acessar um recurso só, é mais aconselhado você usar o User Assigned, porque você consegue associar ele a mais de um recurso, tá? E para exemplificar e ficar um pouco melhor o entendimento desses dois tipos de Managed Identity, eu vou trocar aqui para o Drywall para a gente conseguir explorar um pouco mais a usabilidade desses dois cenários, tá? Então vamos usar aqui a situação onde a gente tem aqui um web app que tem a nossa aplicação ali, né? Que precisa acessar um banco de dados para salvar os dados dessa aplicação, tá? Então a gente tem um web app aqui, a gente tem o Azure SQL e a gente tem aqui um Key Vault também. O Key Vault para a gente armazenar, por exemplo, a connection string que a nossa aplicação vai utilizar para acessar o banco de dados. Então, pensando aqui nesse cenário, vamos pensar mais ou menos na parte de acessos e permissionamentos, né? Então, a gente já tem aqui o primeiro permissionamento, que o web app, ele precisa ter um acesso ao nosso Key Vault para ele conseguir obter essas credenciais ali da connection string, né? Então, imagina que nós cadastramos a nossa connection string de acesso ao SQL Server aqui no nosso Key Vault. E o web app ele precisa acessar o Key Vault para conseguir obter essa connection string e depois utilizar essa connection string para acessar o banco de dados. Então nós temos dois níveis de acesso aqui, tá? E nesse caso, como o web app é um recurso único que precisa ter acesso a outros recursos, convém nós criarmos aqui um System Managed Identity, que seria uma credencial própria desse web app, né? Então, cada web app que eu for criar, ele tem o seu próprio System Assigned Managed Identity, tá? Então aqui eu ilustrei com essa chavinha, tá? Então a gente tem essa chavinha aqui. E quando a gente criar aqui a nossa connection string, lá no nosso Key Vault a gente também precisa dar permissão para esse web app conseguir acessar esse Key Vault, né? Então a gente tem lá a parte de permissionamento do próprio Key Vault, né? E lá a gente passa quais são os permissionamentos que ele vai ter, né? Em quais níveis, se vai ser no nível de chaves, de secrets, de certificados, né? E a gente vai dar o permissionamento aqui para esse web app. Então, indo lá na nossa Key Vault, a gente vai colocar qual tipo de recurso que eu quero dar o acesso, né? Então, eu vou passar o código, né? As credenciais ali desse System Managed Identity nessa regra do Key Vault. Ele vai cadastrar essa chave lá no meu Key Vault e vai dar os permissionamentos lá que eu delimitar para ele. Da mesma forma, quando esse web app precisar acessar esse Azure SQL, ele também vai precisar desse permissionamento cadastrado ali no Azure SQL, né? Então, da mesma forma, eu vou pegar essas credenciais e vou cadastrar elas aqui no meu Azure SQL. Então vejam que eu tenho uma mesma credencial que está associada a esse web app, né?
associado a esses outros dois recursos aqui. Então eu tenho aqui a origem desses credenciais e quais são os permissionamentos que ela que ela vai ter ali no meu Key Vault. No caso, por exemplo, eu vou ter um acesso de leitura para conseguir ler a connection string. A connection string, eu vou conseguir puxar essa connection string aqui para o meu web app, e o web app ele vai usar essa connection string para conectar aqui no Azure SQL, que também tem um permissionamento aqui já estabelecido, né? Por exemplo, um permissionamento ali de leitura escrita no banco de dados para conseguir ler e escrever no banco de dados os dados da minha aplicação, tá? Então aqui, nesse caso, a gente usou o System Assignment porque é um recurso só, tendo acesso tanto no Key Vault e tendo acesso tanto aqui no Azure SQL. Beleza? Agora a gente vai entrar aqui num outro cenário, que seria quando, por exemplo, a gente tem uma aplicação que trabalha com escalabilidade, né? Por exemplo, 3 web apps que precisam ter acesso aqui, tanto no Key Vault quanto também no nosso Azure SQL. Nesse caso aqui, vamos também utilizar o nosso System Manager Identity, né? Então, coloquei uma abreviação aqui de System Manager Identity para ilustrar aqui essa chavinha. E aqui do lado a gente tem o User Manage Identity, tá? Aí vocês vão entender qual que é a usabilidade dessas duas funções aqui. Então, se a gente fosse utilizar o System Manager Identity, cada um desses web apps aqui teriam uma System Manager Identity diferente, tá? Então, a gente teria aqui, por exemplo, a System Manager Identity A, a System Manager Identity B e a System Manager Identity C, cada uma respectivamente para o seu tipo de recurso, né? Se eu fosse construir o permissionamento dessas chaves aqui, né, dessas Manager Identity no meu Key Vault, eu precisaria estar expondo essas 3 chaves lá no permissionamento. Então eu teria aqui a chave do Web App A, a chave da Web App B e a chave da Web App C, tendo permissões para conseguir ler aqui a minha connection string. Então vejam que eu já multipliquei o número de regras que eu vou escrever lá no meu Key Vault. E o mesmo caso acontece ali na minha Azure SQL, né? Então vou precisar criar as mesmas 3 permissões aqui para os 3 web apps no meu Azure SQL. Então, se o web app A precisar acessar o SQL, ele vai ter a sua permissionamento aqui no meu Key Vault, ele vai conseguir puxar a connection string e usar essa connection string para conectar aqui no Azure SQL, usando também o seu permissionamento lá que foi configurado, né? Isso vai ocorrer aqui com os 3 casos, né, das 3 web apps. Só que vejam que a gente tem muitas credenciais para gerenciar. Tanto cada uma das web apps que vai ter a sua própria credencial, e aqui também no Key Vault que vai ter 3 regras em cada 3 regras no Key Vault e 3 regras criadas aqui no Azure SQL. O que acontece aqui, por exemplo, se eu excluir o meu Web App A? Eu vou excluir o Web App A e ele vai excluir automaticamente a credencial dele. Só que essa credencial ela ainda vai continuar criada aqui no meu Key Vault, né? Porque o Key Vault ele vai criar a regra, né? Mesmo que o System Manager Identity não exista mais, a regra ainda vai persistir ali no meu Key Vault. Então vou ter que vir aqui no Key Vault também, vou ter que excluir desse lado e também vou ter que fazer o mesmo lá no meu Azure SQL, né? Só que vejam que isso daí a gente já aumentou o nível de gerenciamento, porque eu vou ter que lembrar que quando eu excluir esse Web App A, eu vou ter que excluir também as regras onde esse System Assignment está com o permissionamento, né? Só que muitas vezes
esse recurso ele tem permissionamento em vários outros tipos de recursos e a gente acaba não lembrando de fazer todas essas exclusões. O que ocorre é que o recurso ele foi excluído aqui, só que o permissionamento, né, a regra que está utilizando ela não foi excluída. Ficou ali o mesmo permissionamento. Isso com o tempo acaba acumulando várias outras regras aqui, né, no Key Vault, no Azure SQL, que vai enchendo de regras os nossos recursos, tá? Então, vou voltar aqui os recursos e vejam que em qualquer um desses casos aqui a gente vai ter muitas regras para gerenciar e acabar lembrando do nosso cenário, tá? Agora a gente vai para o nosso segundo caso aqui, que é o User Manage Identity, né? Então vou excluir aqui esses permissionamentos, né? Aqui também eu não vou ter o System Manage Identity atrelado a cada um desses recursos. E como a gente viu na explicação anterior, o User Manage Identity ele pode ser compartilhado com mais de um recurso. Então isso daqui vai facilitar muito a parte de gerenciamento. Então nós temos aqui o nosso User Manage Identity. Como ele pode ser compartilhado com mais de um recurso, imagina que esse daqui pode ter a nomenclatura da nossa aplicação, né? Então app-a. Então eu vou ter o mesmo User Manage Identity atrelado aos 3 recursos aqui, tá? Vou colocar aqui para ilustrar. Isso daqui é o mesmo recurso, mesmo User Manage Identity, e esse mesmo recurso também consigo associar ele em uma regra só lá no nosso Key Vault. E a mesma coisa acontece aqui, nosso User Manage Identity também associado ao Azure SQL. Então, tanto quando o Web App A, Web App B ou Web App C precisar consultar a Connection String lá no Key Vault, vai ter somente uma regra passando que esse User Manage Identity pode ter o acesso de leitura aqui na nossa Connection String, né? Como ele está associado a esses 3 recursos, então eu uso o mesmo permissionamento para os 3 recursos conseguirem pegar a Connection String. Então eu vou conseguir ler a Connection String aqui, e quando eu for acessar o meu banco de dados também, ele também vai ter esse permissionamento lá no meu banco de dados. Então os 3 recursos aqui, eles vão conseguir acessar o banco de dados porque eles também têm esse permissionamento associado aqui ao meu Azure SQL. Então vejam que eu consigo utilizar o User Manage Identity tanto para delimitar quais são a origem desses acessos. Então eu passei que ele está associado a 3 recursos diferentes, como também associar esse User Manage Identity nas regras de permissionamento. Então coloquei ele aqui na regra de permissionamento no meu Key Vault, né, para esses 3 Web Apps conseguirem puxar ali a Connection String do meu Key Vault, né, como também os 3 recursos conseguirem acessar o meu Azure SQL de uma forma que ele utiliza apenas um usuário, né, apenas uma autenticação atrelado a esses 3 Web Apps, tá? E em toda essa operação aqui, eu não falei nada de usuário e senha, porque isso daqui fica meio que implícito dentro do próprio recurso da Azure. Como aqui a gente está utilizando todos recursos da Azure, né? Recursos nativos da Azure, então Web App acessando Key Vault, Web App acessando Azure SQL, tudo isso fica implícito dentro do próprio Azure, né? E eu não preciso ficar trabalhando com usuário, senha, não preciso ficar fazendo rotação de credenciais. Então, dentro desses 2 cenários aqui, eu usei as próprias Manage Identity para fazer essa parte de autenticação, só que cada uma delas tem um tipo de propósito diferente. Se você quer conectar um recurso só com outro tipo de recurso, convém você utilizar o próprio System Manage Identity, porque se você excluir esse permissionamento aqui,
você vai excluir a sua própria System Assignment, né? Só que ainda assim você ainda tem o trabalho de lembrar de excluir as regras ali de permissionamento, né? Então você depois vai ter que excluir aqui e aqui também esse permissionamento, tá? Mas no caso, quando você tem múltiplos recursos que precisam acessar um Key Vault, um Azure SQL, um Storage Account, por exemplo, aí você consegue unificar essa parte de permissionamento utilizando um User Manage Identity, né, para associar com vários recursos e todos esses recursos terem acesso ali no seu Key Vault e terem acesso ali no seu Azure SQL. Beleza? Bom, o que eu queria passar para vocês é isso. É um vídeo super rápido para exemplificar a usabilidade do recurso do Manage Identity, né? Utilizando ou User Manage Identity ou System Assigned Manage Identity. E quais são os dois casos de uso, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo para outras pessoas que de repente não sabem qual é a diferença desses dois tipos de Manage Identity, né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e não perca mais nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e valeu!